Boa noite, pessoal. Essa é a continuidade da aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Nessa continuidade, eu quero simplesmente lembrar que nós explicamos as diferenças entre fascismos, comunismos, entre democracias com posicionamentos de esquerda e de direita, liberalismo, capitalismo, em várias outras aulas, e retomamos na primeira parte dessa aula, porque isso é muito importante para a gente entender o surgimento dos fascismos. Então, esse conteúdo, essas explicações estão nessas aulas, certo? Então, eu não vou retomá-las. Eu só queria finalizar sobre quem é a figura do Hitler. Como a gente disse, para o fascismo é muito importante ter uma figura dos autoritarismos, na verdade, dos autoritarismos e totalitarismos. Totalitarismo é aquele onde tem um ditador, né? Autoritarismo é uma pessoa, um governante ou governantes autoritários, mas que que eles podem existir dentro de um regime democrático. Bom, enfim, a figura em regimes ditatoriais, a figura de um líder, como a professora Eliana estava dizendo no final da aula anterior, de um líder que se diz falar pelo povo, ele sempre significa que está falando sobre um grupo, enquanto ele está contra os outros. O povo que ele fala é o povo que ele se identifica, que se identifica com ele. Essa figura da ideia de carisma do líder é muito importante para ditaduras, especialmente aqui para os fascismos, porque eles são muito ligados a figuras que vão, aos poucos, definindo inimigos aos quais as pessoas sentem medo e pedem essa figura carismática uma espécie de proteção. O que aconteceu para o Hitler ascender de forma bem rápida aqui é o seguinte: ele era basicamente uma pessoa que ia para bares e outros locais públicos para inflamar, para dizer discursos de ódio de forma inflamada, né, com recursos retóricos inflamados. O que significa recursos retóricos inflamados? Aqueles que querem vencer um debate sem respeitar a inteligência e a autonomia do pensamento do outro. Ele quer impor seu pensamento, dizer que o dele é o correto e o seu é o errado. Ele ia para bares, literalmente para botecos, falar contra o comunismo, falar que ele era um grande inimigo, falar que os judeus eram um grande inimigo da Alemanha, a população negra, a população cigana, as mulheres que não se colocavam, as mulheres que se colocavam contra o machismo, portanto, as feministas, um movimento que surgiu no começo do século XX. Então, todos esses grupos eram considerados inimigos. E o Hitler também falava dos excessos do capitalismo. Isso não coloca ele, mais uma vez, de forma nenhuma, como comunista socialista, certo? Lembre-se, como a gente disse, fascismos são formas autoritárias de manutenção do capitalismo, seja através do liberalismo ou da intervenção do Estado, são formas autoritárias ou ditatoriais de manutenção do capitalismo, de manter as estruturas de poder, de manter aqueles que produzem com os seus meios de produção, com as suas empresas, com as suas terras, de manter essa desigualdade, ok? Então, o que aconteceu? Com isso, o Hitler foi ganhando fama e carisma nesses bares. Ele rapidamente se ascendeu dentro do partido nazista. Rapidamente, ele se transformou em chanceler, certo? E na Alemanha existia uma espécie de contrato onde havia uma monarquia, mas que ela não atuava, né? Ela tinha um primeiro-ministro, como é na Inglaterra hoje em dia, algo semelhante. O Hitler se transformou em primeiro-ministro e o próprio rei do momento deu a ele o poder total, né? Como se abdicasse ainda mais a sua posição da aristocracia monárquica, certo? Porque o Hitler, ele começou com esses discursos de extremo ódio, de medo, de colocar inimigos para a população. Ele conseguiu conquistar a simpatia de uma grande, não toda, de uma grande parte da população alemã e conquistar
o interesse dessa população em se rearmar, em criar grandes exércitos, em abrir uma indústria bélica, né, de produzir armas e de conquistar territórios, porque a Alemanha tinha uma retórica, porque o Hitler e o alto escalão nazista tinham uma retórica de que a Alemanha foi injustiçada na Primeira Guerra Mundial e ela deveria retomar todas as suas posses coloniais, territoriais, através da guerra. Isso foi proibido ao fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi proibida de fazer isso. O Hitler, o que acontece, então, que é muito importante a gente dizer, ele instigou este ódio e medo. E através de discursos inflamados, ou seja, que não respeitam a autonomia da população. Ele criou uma estrutura de uma educação que não era para se pensar, era para se memorizar e era para adorar o líder. Ele estudou, junto com toda uma equipe, como potencializar essa adoração, como fazer com que as pessoas quisessem abrir mão dos seus direitos para que um líder supostamente os protegesse desses inimigos que essa liderança apontou. Então, para finalizar, quando eu disse que o Hitler falava contra os excessos do capitalismo, quais eram esses excessos? Ele estava falando do capitalismo liberal, como a gente disse em outras aulas, né, que quebrou o planeta, com a crise de 1929 nos Estados Unidos. Então, ele estava falando dos excessos no sentido de dependência internacional. Ele queria uma dependência total do país capitalista, da Alemanha, no caso. Entendem? Mas, com esse discurso contra excessos do capitalismo, ele conseguiu a simpatia de poucos grupos de esquerda, não todos. Na Alemanha existiam fortes movimentos nos anos 30 antifascistas, antimonarquistas também. Então, o que acontece? Alguns grupos acharam que o Hitler ele poderia, mesmo alguns grupos de esquerda, ou alguns grupos que não eram de esquerda, mas tinham críticas ao capitalismo, liberalismo, eles se juntaram ao Hitler. No entanto, quando o Hitler... Isso é minoria, tá, pessoal? Isso é uma minoria. Uma minoria considerável. Sim. No entanto, quando ele adquiriu o poder de chanceler, o poder de líder supremo na Alemanha, a primeira coisa que esses grupos fizeram foi: mas cadê suas críticas ao capitalismo? Cadê tudo aquilo que você ia combater nos excessos do capitalismo? O que aconteceu quando esse grupo cobrou do Hitler foi o que a gente chama de Noite das Facadas, ou apunhaladas. Porque, literalmente, o partido nazista, comandado pelo Hitler, trouxe todas essas pessoas que tinham esses pensamentos e essas divergências, reuniu elas e assassinou todas elas. Bom, com isso, eu estou tentando deixar bem claro para vocês como funcionam as estruturas do fascismo e como funcionou o fascismo alemão, né, em sua forma de nazismo, certo? Ou seja, inimigos a serem combatidos a todo custo, ainda que você tenha que conquistar a simpatia de alguns para que depois você possa destruí-los. Isso faz parte também da preparação para a guerra, tá, pessoal? No que tange à Segunda Guerra Mundial. Porque a gente está falando, né, desse forte sentimento nacionalista que foi mobilizado pelos discursos do Hitler em favor de uma invasão imperialista de territórios, ou seja, de uma expansão territorial da Alemanha, considerando, né, o que eles chamavam de espaço vital. Né? Como a gente mencionou na aula síncrona, esse espaço vital era fundamental para a ideologia nazista de fortalecimento da raça ariana. Esse espaço vital, ele era parte do plano de expansão, não só da ideologia nazista, mas expansão da Alemanha nazista. Nessa situação também,
a gente tem a França e a Inglaterra, que apoiaram, de alguma forma, né, a invasão da Áustria e da Tchecoslováquia pela Alemanha, ideologicamente, seriam orientadas a uma tentativa de conter alguma expansão comunista. Né? Aí a gente tem que pensar no mapa territorial da Europa e desse espaço que fazia quase fronteira ali com o que era a União Soviética. Tá? Então, existia esse consentimento, principalmente da França e Inglaterra, mas não exclusivamente, da expansão nazista com o intuito de tentar frear esse crescimento do comunismo soviético, né, nesse espaço. Nesse momento também, a gente tem a invasão da Manchúria, na China, pelo Japão. Né? Japão que neste momento se torna aliado tanto da Alemanha quanto da Itália. Né? Então, existe essa aliança entre esses três países, Japão, Alemanha e Itália, como ideologicamente orientados contra o comunismo. Mas é importante dizer, esses não foram os únicos países. Existiram vários outros países que adotaram ideologias fascistas, ou que criaram, pelo menos, partidos fascistas que não conseguiram adquirir poder. Né? Como a gente já disse, aqui no Brasil a gente teve os integralistas, que existem até hoje, e aos quais o Vargas tinha simpatia, assim como ele tinha simpatia pelo nazismo, e aos quais ele se aproximou para adquirir poder e depois destruir. Da mesma forma, é muito importante a gente lembrar uma questão específica que está no slide anterior, porque foi um dos primeiros momentos de extrema violência e choque internacional, da capacidade destruidora do nazismo, ali onde está escrito sobre a Guerra Civil Espanhola. O que acontece é o seguinte, na Espanha, começaram a ter disputas muito intensas e polarizadas de grupos de esquerda e direita. A Espanha era um país que tinha um regime democrático, certo? De eleição, por mais que tinha problemas. O que acontece é que ganhou a esquerda contra uma oposição de direita que tinha poder na Espanha há um bom tempo. E esses grupos de direita se aliaram aos nazistas, pediram apoio aos nazistas. E, com isso, a Alemanha bombardeou a cidade de Guernica, da qual tem o quadro famosíssimo do Picasso, demonstrando esse bombardeio, certo? Com isso, a Alemanha ajudou a direita na Espanha a tomar o poder. E ali aconteceu a versão fascista da Espanha, que é o franquismo, certo? Bom, dito isso, né, pode dar continuidade, professor. Bom, o desenvolvimento do conflito. Essa charge aqui, ela é muito ilustrativa dessa situação do desenvolvimento inicial do conflito, que viria a ser conhecido como Segunda Guerra Mundial, e a gente vai entender um porquê agora. Porque até 1939, né, não houve grandes batalhas de envolvimento dos mais variados países que viriam ser protagonistas da Segunda Guerra Mundial. Foi só a partir de abril de 1940 que os alemães iniciaram o que ficou conhecido como Guerra Relâmpago. Em alemão é Blitzkrieg. Que consistia em ataques maciços com veículos blindados, aviação, navios, e que acabava destruindo toda a região. Né? Era uma revolução tecnológica bélica, né, nesse momento. A Inglaterra, né, por conta disso, ela enfrenta violentos ataques aéreos alemães, né, de destruição de zonas inteiras de Londres, por exemplo, que é a capital da Inglaterra, que já era a capital da Inglaterra nesse momento. Então, se tentava romper
a ligação da Inglaterra com as colônias da África, porque a gente tem que voltar à questão do espaço vital alemão, né? E a Alemanha tentava, a ideologia, né, do espaço vital, por conta lá do Tratado de Versalhes, que eles não tiveram nenhum acesso às colônias, ou seja, às riquezas imperialistas da África, né, colonialistas, por isso, né, a Alemanha tentava tomar esses territórios, né? Então, se relaciona muito com a questão da Guerra Espanhola nesse sentido também, mas a Alemanha, uma das estratégias de guerra dela era romper a ligação da Inglaterra com as suas colônias na África, porque as riquezas da Inglaterra vinham dessas colônias, né? Como a gente já viu em aulas anteriores. Nesse momento também, a União Soviética inicia a Segunda Guerra Mundial com um acordo de não agressão com a Alemanha. E por isso essa charge aqui, desse mesmo período. Mas em junho de 41, né, essas datas vocês não precisam saber, só para vocês se situarem melhor nos acontecimentos. Mas em junho de 41, Hitler ele quebra esse acordo marchando contra a União Soviética, com muitas vitórias até aquele determinado momento. Sim, isso depois da guerra ter avançado bastante. Nesse meio tempo tem algo muito importante. Esse pacto entre a Alemanha e a União Soviética, inclusive, foi um choque muito grande político na Europa, né? Ver países de dois posicionamentos extremos, né? Extrema-direita e extrema-esquerda. Sendo inicialmente aliados. Sim, se aliando. Porque hoje em dia a gente sabe, através dos estudos dos documentos, inclusive de documentos dos serviços de espionagem, de inteligência desses países, nós sabemos o seguinte: ambos fizeram um pacto de não agressão, no sentido de que, caso um dos dois conseguisse conquistar a Polônia, eles dividiriam o território entre os dois, igualmente. Sempre foi um território estratégico, sim, tá, pessoal? E extremamente rico. Esse foi o pacto que eles fizeram, digamos assim, nos porões, né? Fizeram sem que a Europa soubesse que estava sendo feito. No entanto, ambos os países estavam pensando, a gente sabe que ambos os governos estavam pensando em conquistar e não dividir nada. Exato. Né? Na verdade, em conquistar o pão. Política é isso, tá, pessoal? Estratégia de guerra não é muito diferente disso, não. Porque você se alia a quem vai fortalecer o teu interesse ideológico e provavelmente vai ser descartado depois. É um dos, não único, nunca é o único, mas um dos grandes motivos pelos quais a gente não deve, de maneira fascista, idolatrar qualquer líder. Sim. Isso é uma característica do fascismo. É preciso encará-los como funcionários públicos que estão ali para trabalhar para a gente. Exatamente. Mas só para finalizar essa união rápida entre a Alemanha e a União Soviética, como a gente disse anteriormente, a Europa fechou os olhos para o nazismo, acreditando que eles iam ser um mal menor para combater o comunismo. Né? Uhum. E esse foi um dos choques nesse momento. E, no entanto, do outro lado, os nazistas eram extremamente anticomunistas, extremamente contrários à União Soviética. Eles viram aquilo ali somente como uma aliança momentânea para eles conquistarem os objetivos deles. Aliás, como a gente vai ver, a União Soviética foi muito importante para a derrota da Alemanha nazista, especialmente pelas estratégias de terra arrasada que a União Soviética usou, não é? De impedir o avanço das tropas alemãs, destruindo os recursos onde eles estavam. E só uma questão, aliás, vocês podem ler num livro muito bom que chama O Dia que Hitler Usou Cocaína. Eu não tenho certeza se o título é exatamente escrito dessa forma, mas é algo nesse sentido. Esse livro fala sobre o médico pessoal do Hitler e mostra como que, assim que teve as primeiras baixas na invasão na Rússia, o Hitler ficou completamente transtornado, porque ele já estava completamente viciado em várias drogas que eram aplicadas nele diariamente para acordar, para dormir, para se alimentar, inclusive drogas para ele se sentir mais viril, até mesmo substâncias extraídas de testículos de touros foram
aplicadas nele. Ele estava completamente viciado, uma infinidade de drogas, cocaína, uma das menos mais graves. leves. E quando teve as primeiras baixas, ele mesmo decidiu, surpreendendo todo o partido fascista, nazista na Alemanha, que já estava começando a duvidar da capacidade do Hitler, porque ele estava completamente viciado e paranoico. Surpreendendo todos eles, ele quis tomar a frente da invasão na União Soviética, que foi um grande fracasso. E ele, supostamente, esse livro mostra, supostamente não, sem dúvida nenhuma, esse livro mostra que o médico do Hitler tinha colocado mais de 40 drogas no organismo dele no dia dessa invasão. Bom, então nesse meio tempo, né, pessoal, lembrando que a guerra inicia oficialmente, né, em 1939, mas até então existia essa situação de não ter grandes batalhas envolvendo uma quantidade enorme de exércitos e de países, né? Mas existia essa tensão crescente entre Estados Unidos e Japão, né? E aqui a gente tem que pensar, né, nos grupos, né, que ficaram definidos como os países do eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão, contra os aliados, que é o Reino Unido, França, União Soviética, Estados Unidos depois. Gente, isso são termos utilizados e confeccionados, construídos posteriormente a esses momentos chaves, tá? A gente precisa ter isso em mente justamente por conta do próprio nome utilizado, né? Aliado, países do eixo. Então, assim, isso são termos utilizados ideologicamente para opor, né? Quem seria o bonzinho, quem seria o malzinho da história, né? E a gente precisa criticar isso. A gente vai utilizar esses termos porque são termos que aparecem ainda muitas vezes no Enem, né? Então vocês precisam saber que eles existem e como que eles funcionam. Bom, voltando aqui. Então existia essa crescente tensão entre Japão e Estados Unidos. Nesses mapas aqui vocês conseguem ver de uma maneira mais ou menos detida, né? Como que ocorre a proximidade entre o Japão e os Estados Unidos. Você tem o Oceano Pacífico separando os dois países. E o Havaí, mais ou menos no meio desse caminho. No Havaí, a gente tinha a base aérea de Pearl Harbor, né? Que ficava nesse arquipélago. E o Japão, ele ataca essa base naval, base naval aeronáutica, né? Os dois, e deflagra a entrada dos Estados Unidos no conflito, né? A gente precisa pensar nisso como um marco, né? Mas essa tensão já existia ao decorrer desses últimos anos. Especialmente porque os Estados Unidos voltou a crescer a indústria bélica e fornecer armamento para a Europa. Sim, os Estados Unidos estavam ganhando dinheiro em cima da guerra. Os aliados. Era um negócio, como toda guerra é. Tá? E a gente não pode deixar de pensar nisso e se deixar levar por filmes, seriados que retratam de maneira muito cunhada no nacional, né? Uma euforia nacionalista de que os Estados Unidos estavam simplesmente se defendendo. Foi simplesmente uma estratégia para a entrada, de fato, na guerra que já iria acontecer. Tá? Isso precisa tá claro na mente de vocês. Sim, até porque os campos de concentração, que não era algo que todo mundo sabia, foi denunciado de várias formas, inclusive com pessoas que... qual a palavra, professora, quando alguém... com desertores, né? Então, desertores da Alemanha, várias pessoas que conseguiram fugir da Alemanha, denunciaram os campos de concentração, eles não eram conhecidos pelo mundo e horrorizaram o mundo. E que foram violências extremas, de extremo extermínio e horríveis. O próprio Japão fez campos de concentração também na China. Mas a gente não pode nunca esquecer que quando houve o julgamento posterior à guerra
dos líderes do alto escalão nazista, dos italianos, do alto escalão do governo italiano fascista e dos japoneses, foi esquecido os crimes de guerra que os aliados cometeram também. Sim. Os aliados também estupraram, mataram, torturaram quando invadiram esses territórios. Existem vários episódios dos estupros e assassinatos de mulheres e crianças na Alemanha quando os americanos chegaram nesse território. Nunca se esqueçam, teve violência terrível do lado dos aliados também, eles não podem ser heroicizados. E é muito importante a gente lembrar um episódio, tem até um filme que eu não me lembro agora, talvez a professora lembre. Uma das coisas que os Estados Unidos fez com o Japão, para ilustrar essa ideia de estratégia que a professora está dizendo, né, e de oportunismo, e de como essas oposições, ver o outro como inimigo vai até o ponto onde existe negócio, né? Os Estados Unidos, quando conseguiu derrubar o Japão e os campos de concentração japoneses na China, parte da negociação para anistiar, ou seja, para que os japoneses não pagassem pelos crimes deles, foi com que os japoneses fornecessem o conhecimento que eles adquiriram nesses campos de concentração. Uhum. Conhecimento, vocês perguntam? Sim, porque ali aconteciam vários experimentos. Boa parte do nosso conhecimento sobre analgésicos e sobre hipotermia foram adquiridos através de experimentos horríveis que aconteceram nesses campos de concentração. E boa parte do conhecimento de foguetes, do conhecimento bélico alemão no geral, de fissão atômica da Alemanha, foi adquirido também negociando e anistiando criminosos alemães que passaram a trabalhar nos Estados Unidos. Isso só mostra a importância da ética em todos os âmbitos profissionais, tá, gente? Uma pesquisa, por conta dessas atrocidades, foi instaurado procedimentos e códigos de ética para você desenvolver uma pesquisa, para um profissional desenvolver uma pesquisa. Esses códigos de ética, eles existem para proibir para esse tipo de atrocidade nunca mais acontecer. Eles só existem se a gente proteger eles de maneira efetiva, reivindicando que eles sejam cumpridos. Porque tem muita gente por aí que acha que isso é bobagem. E por isso o papel da ONU, da OMS, sim, tão importante e que às vezes é muito subestimado, sim, por muitas pessoas. Certo? A importância dos direitos humanos provém disso também, dessas atrocidades, para que elas não se repitam. Sim, os direitos... E esse direito, de maneira legislativa, ele só existe por conta de um pacto social firmado de maneira coletiva. A sociedade protege a lei e a lei vai proteger essa sociedade. Exatamente. Os direitos humanos... O filme que o professor Clayton comentou chama Campo 731. Fala sobre essas atrocidades realizadas nos campos de concentração na China, principalmente pelos japoneses. Sim. Direitos internacionais, códigos de ética para pesquisa, para conduta, até mesmo códigos do que é permitido ou não fazer numa guerra, o que é considerado crime de guerra ou não. E aquilo que às vezes é tão depreciado pelas pessoas, que é os direitos humanos, foram criados no pós-guerra. Então, percebam como que é importante. Esses são tratados, pactos internacionais, para que se preserve a vida e a integridade humana e que se dê direito de condição mínima de qualidade de vida aos seres humanos. Isso não existia até então. Tanto que muitos dos criminosos de guerra, muitos daqueles que realizaram experiências terríveis, cometeram genocídios e foram julgados posteriormente, simplesmente alegaram: não sabia. Não era proibido na lei do meu país. Não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia que estava acontecendo isso, só estava cumprindo ordens.
ou não existia nenhum pacto internacional que me impedia de fazer isso, certo? Etc, etc, etc. Bom, então voltando aqui. Então, até 1942, né, os países do eixo, ou seja, Alemanha, Itália e Japão, eles que venciam mais as batalhas travadas, conquistando novos territórios para os 3 países. Isso muda com a Batalha de Stalingrado, uma batalha importante, né, no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Novamente, vocês não precisam saber as batalhas em si, mas a Batalha de Stalingrado é um marco importante porque é o que é considerado a virada do eixo com os aliados, né? Os aliados que são os Estados Unidos, depois, né, do ataque a Pearl Harbor, a Inglaterra, a França e a União Soviética. E a União Soviética, eles passam a ganhar essas batalhas, né? Ali, gente, na União Soviética, um grande soldado, por assim dizer, importante nessa batalha foi o próprio frio, né? Foi uma falha estratégica por parte do exército nazista menosprezar as baixas temperaturas que eles iriam enfrentar ali. Então, o frio, a fome, foram fatores importantes para essa virada, né, a favor dos aliados. Sim, porque a estratégia que a União Soviética utilizou frente ao temido exército alemão e toda a sua tecnologia bélica foi simplesmente eles subirem. A população foi saindo dos territórios onde os alemães estavam invadindo e destruindo todos os recursos. É a estratégia que a gente chama de terra arrasada. Tira os recursos, quando aquele exército chega ali, eles não têm como se alimentar, se aquecer, se cuidar em geral. Isso foi encarecendo cada vez mais e, como eu já disse anteriormente, a paranoia que o Hitler se encontrava já pelo uso de drogas e todo o excesso ideológico dele, do grupo que apoiava ele foi arriscando cada vez mais e foi perdendo batalhas e perdendo prestígio. Inclusive, começaram a ter atentados para talvez tentar substituir o Hitler. E a Alemanha, que conquistou vários territórios, diferente da Itália, que começou a perder muitos territórios de batalhas antes da Alemanha, os Estados Unidos, perdão, a Alemanha, ela conseguiu avançar de forma mais intensa durante a Segunda Guerra Mundial. Tanto que o primeiro a cair foi a Itália. O primeiro regime fascista a cair foi a Itália. E aí é importante lembrar, pessoal, que não foram exclusivamente os judeus que foram perseguidos durante esse período. Aqui a gente tem uma lista de símbolos, a lista está em alemão, né? Mas a gente pode falar dos comunistas que eram marcados por esse triângulo em vermelho, judeus comunistas, que aí você tinha esse triângulo amarelo no fundo, o triângulo vermelho sobreposto. Os judeus eram marcados com a estrela de Davi, que são 2 triângulos sobrepostos um sobre o outro, amarelo. A comunidade LGBTQIA+, era marcado com o triângulo rosa, ciganos, deficientes físicos, enfim. Houve uma perseguição geral de qualquer grupo que não fosse considerado parte da sociedade ariana, que era o grande motivo dessas perseguições. Bom, pessoal, o começo do fim. O tão famoso dia D, que seria o desembarque dos aliados na Normandia. As tropas alemãs, elas avançaram muito fortemente na Europa, especialmente para o oeste europeu. Elas tiveram grandes baixas na invasão da União Soviética, isso enfraqueceu muito o exército do Hitler.
O Mussolini foi demitido como primeiro-ministro na Itália pelo rei italiano. Então, o fascismo começou a perder. Especialmente, o Hitler não estava conseguindo avançar para além da França. Tinham grupos de resistência ali e também tinham grupos que apoiavam o regime nazista ali. Só que o que é importante é o seguinte: o Churchill, como primeiro-ministro na Inglaterra, os Estados Unidos, com o apoio bélico que ele estava dando, e a União Soviética, especialmente, assim como as resistências na França, eles começaram a conseguir fazer com que as tropas alemãs, elas enfraquecidas, recuassem. Esse dia D seria assim, a grande batalha onde as tropas alemãs tiveram grandes perdas, um grande enfraquecimento, ao ponto de não ser mais possível que eles vencessem a guerra. Então, o Exército Vermelho, que seria da União Soviética, consegue invadir Berlim e derruba o Terceiro Reich, o governo nazista. Não se sabe exatamente, com toda certeza, onde foram parar os restos do Hitler com a família dele, mas tudo indica que ele se suicidou, junto com os familiares deles, fizeram um suicídio, e que os restos dele foram familiares e generais, né, soldados de alta patente, eu não sei ao certo como falar isso. Sim, parte do alto escalão. Parte do alto escalão, né, do alto comando do Hitler, cometeu um suicídio coletivo. Tudo indica com cianureto, né, com injeção de veneno mesmo. A Eva Braun é a mulher que é considerada a companheira do Hitler durante todo esse momento. Poucos dias antes, né, desse suicídio coletivo, eles realizaram uma cerimônia de casamento para oficializar postumamente, alguma coisa assim. O Mussolini também, nesse momento, ele é caçado pela população, fuzilado. O corpo dele e da esposa são expostos em praça pública, de cabeça para baixo. E tudo indica que o Hitler não queria que isso acontecesse nem com o corpo dele, nem com, né, os mais próximos a ele, né? Que é uma forma de humilhação muito drástica, né? É um dos motivos pelos quais a gente não colocou nenhuma imagem desse momento aqui. Também é uma forma de destruir o símbolo do fascismo que aquela pessoa representa. Sim. O Hitler queria se manter heroicizado para aqueles que apoiavam a ideologia nazista. Sim. E vejam bem, pessoal, e aí a gente chega num momento crucial aqui da finalização da Segunda Guerra Mundial. 8 de maio de 45 já ocorre a rendição final, né, por parte da Itália e da Alemanha. Isso é em maio. Os conflitos persistiram em algumas localidades, o que é de se esperar de uma guerra. Guerras funcionam dessa forma, infelizmente. E principalmente no Oriente, elas permaneceram por ainda pelo menos 2 meses, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, lançadas ambas em agosto de 45, né, quase 3 meses depois, né, da rendição final, marcou a finalização total da Segunda Guerra. Mas vejam bem, a guerra já tinha acabado. Essas 2 bombas nucleares que arrasaram essas regiões, mataram inúmeros civis, inúmeras pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, né? Porque a gente tem que pensar isso. Apesar das pessoas estarem envolvidas, apesar das pessoas fazerem parte dos países envolvidos nas guerras, a comunidade, a população civil não tem a ver com a guerra. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, as bombas detonadas nessas 2 cidades japonesas, foram uma mensagem dos Estados Unidos
para a União Soviética, declarando a Guerra Fria. Aí se inicia um outro período extremamente conturbado da trajetória histórica da humanidade, que aconteceu recentemente, em pleno século XX. Tem um filme que é uma animação japonesa, chama Gen Pés Descalços. Ele é um filme que está disponível, até pouco tempo estava disponível no YouTube, não sei ao certo se agora está, que mostra, de maneira artística, o assolamento dessas bombas em relação à população. Porque é isso que a gente precisa lembrar sempre em relação a uma guerra. Como que ela destrói as vidas humanas, as pessoas envolvidas e que não estão diretamente envolvidas com esses conflitos. Tem uma cena particular desse filme que me toca muito, que é uma cena de destruição, após a detonação da bomba, de destruição do corpo humano. A gente vê em muitos materiais didáticos, em muitos materiais que são divulgados em relação à Segunda Guerra Mundial e sobre a detonação das bombas nucleares, da destruição dos prédios, né? Os prédios, só restaram os esqueletos dos prédios, os escombros. E a gente tem que pensar que no meio daqueles escombros estão milhares e milhares e milhares de pessoas. E milhares de pessoas ainda morreram depois por conta das consequências da radiação. Então, isso precisa estar na mente de vocês, porque quando a gente fala de guerra, a gente está falando de vidas humanas perdidas. De forma brutal. De forma brutal. As heranças da guerra, né, a principal herança da guerra é o início dessa Guerra Fria, que eu comentei com vocês, entre União Soviética e Estados Unidos. A gente tem décadas, até os anos dos anos 40 até os anos 80, de consequências dessa Segunda Guerra Mundial, que é o período de Guerra Fria. São 4 décadas de inúmeros conflitos e de quase outras guerras nucleares ao redor do mundo. O Tribunal de Nuremberg é o processo que se deu para a criminalização dos crimes de guerra, para o julgamento dos crimes de guerra. Tem inúmeros trabalhos que falam sobre isso, tem inúmeros filmes, seriados que falam sobre esse período, que foi um período extremamente importante para a constituição dos direitos humanos no mundo, inclusive de fortalecimento da ONU, que faz parte também de que é uma das heranças da guerra, né, a construção e organização, né, da Organização das Nações Unidas. De outras entidades supranacionais. A ocupação dos Estados Unidos do Japão aconteceu até os anos 50, né, até 1952, para ser mais exata, e até hoje existem bases navais, se eu não me engano, da aeronáutica também estadunidense no Japão. Então, existe ainda uma aura dessa herança da guerra até hoje no Japão e em todos os países afetados por essa guerra. A gente deixa aqui alguns filmes importantes que nos parecem importantes, que falam sobre esse conflito, né? A Segunda Guerra Mundial é um período extremamente conturbado, de disputa ideológica, que tinha o racismo como base fundamental, como a gente trabalhou, né? O racismo e o machismo são bases fundamentais do fascismo, e isso é representado em inúmeras peças artísticas, né? Aí aqui a gente traz alguns que vocês conseguem ter acesso de maneira mais fácil, não só no YouTube, mas nas principais plataformas de streaming. Eu gostaria de salientar 2 aqui, 3 na verdade, né? O Gen Pés Descalços, que eu acabei de comentar com vocês, O Túmulo dos Vagalumes, que é outra animação que é destruidora,
e que fala justamente das pessoas afetadas pela guerra, né? Das pessoas civis afetadas pela guerra. E Raça. Raça é um filme que mostra como a ideologia racista funcionou, né, na ascensão dos nazifascismos e como ela é estúpida. Então, esse filme eu acho que é de fundamental importância para o nosso curso no Luiza Marim e para o ensino de história. Aqui é o que a gente apresentou para vocês na aula síncrona sobre como identificar o fascismo a partir do Humberto Eco. Passar rapidamente, mas esse material vai estar disponível para vocês no nosso Drive, tá, pessoal? Então, vamos para as questões do Enem, tá, gente? Vamos lá. Questão 47 do Enem de 2017. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 48, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Esse é um texto, esse é um trecho do texto Selvagens e a Massa, o papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental, de 1999. Bom, a questão é o seguinte: a posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava, opção A, o ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Vejam bem, esta opção, né, apesar de se relacionar com o conteúdo trabalhado hoje, não se relaciona com o trecho específico aqui, né? O ataque à base militar no Havaí não se relaciona com essas questões fundamentais contra o racismo e o gênero humano como raça, tá? Então, não seria essa opção A. Opção B, o desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre as nações. Apesar da finalização da Segunda Guerra desencadear o início da Guerra Fria, também não se relaciona, né, com essa posição mencionada aqui pela Unesco, tá? Então, a gente tem sempre que voltar à questão fundamental, que é a posição assumida pela Unesco foi motivada por qual acontecimento? E a posição é essa daqui do trecho. Opção C, morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Essa opção aqui pode trazer alguma confusão, tá, pessoal? Vamos guardá-la aqui, porque a relação da morte de milhões de soldados pode confundir na hora da prova, tá? Vamos guardá-la aqui. Opção D, execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. É esta a opção aqui. Por que é essa opção? A execução de judeus e eslavos presos se relaciona com esse racismo que é base fundamental do fascismo, que é o que a Declaração de Direitos Humanos se opõe a partir do trecho relacionado aqui. Por isso que, apesar da opção C poder confundir vocês, ela não corresponde a uma perseguição de grupos, né? Ela corresponde à morte de soldados em uma guerra, né? Em combates travados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente elimina a opção C e fica com a opção D. Sim, porque é uma questão de interpretação de texto, aquela técnica que a gente sempre fala. A motivação das mortes que o texto está falando, os assassinatos, é
racial, racista. Uhum. Então, a única opção que tematiza mortes associadas a racismo é a opção E. Exatamente. É por isso também que não é a opção E. Opa, perdão, pessoal. O que eu vi aqui? Perdão, pessoal. Por isso também que não é a opção E, né, que é o lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. O lançamento das bombas não teve nada a ver com alguma perseguição de grupos ou em relação a racismo, a denúncia de racismo e fortalecimento dos direitos humanos pela Unesco nesse momento que o trecho traz, né? Não tem nada a ver com isso. Então, a opção correta aqui, na verdade, é a opção D, tá? Bom, a gente vai para o Enem de 2015, questão 24. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Então, aqui a gente está falando da África na Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? A questão, para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram: opção A, que pode confundir vocês, né, por conta do conteúdo que a gente acabou de trabalhar. O comunismo, frente à rejeição da democracia liberal. Bom, apesar, né, do comunismo ser fonte motora, por assim dizer, de inúmeros conflitos, inclusive, né, como a gente analisou aqui durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo está longe de ser uma forma de hegemonia, né? Primeira coisa. E aqui a questão está perguntando o que é essa forma de hegemonia, tá? E pelo menos uma de suas características que explicaria o engajamento, né, dos africanos durante o período da Segunda Guerra Mundial. Alguma coisa? Então, não é a opção A, tá? Opção B, capitalismo como devastação do ambiente natural. Apesar do capitalismo ser um dos principais motivos da devastação do ambiente natural, né, na nossa atualidade, isso não se manifesta durante a Segunda Guerra Mundial em relação à participação da África nesse conflito, tá? Então, não é a opção B. Vamos pular essas duas aqui, né, a opção C e D, e ir para a opção E, que pode confundir vocês. Opção E, colonialismo, né? E uma das principais características como imposição da missão civilizatória. Não é essa opção, apesar do conteúdo de aulas anteriores poder trazer essa opção como uma possibilidade aqui. É só importante dizer que quando imposição de missão civilizatória é um termo de denúncia da missão civilizatória, entre aspas, ou seja, uma denúncia irônica disso que é chamado de missão civilizatória. A ideologia civilizatória do progresso, como a gente comentou em outras aulas, ela é uma ideologia que destrói outras formas de ver, pensar e viver, certo? E que destruiu diversas comunidades no continente africano, diversas comunidades no continente americano, na Ásia, outras formas que não eram europeizadas ou eurocentradas. Que é daí que vem essa ideia civilizatória, certo? Só para ficar claro. Deixa eu só ver aqui. Quer saber qual é a alternativa? Não, é fácil, só quero ter confirmar. Não, eu sei que é, só quero confirmar. Para ver se eu deixei alguma anotação. Não deixei. Então.
Bom, aí a gente volta para a opção D, socialismo, planificação da economia nacional, que, assim, não sei o que a questão quer dizer com planificação da economia nacional relacionada ao socialismo, tá, gente? Não faz nem sentido essa opção aqui. Depende do socialismo, né, professora? Mas o socialismo, a teoria produzida do socialismo seria de que cada um ganha conforme a sua contribuição. Então, existe um conflito dessa definição do próprio socialismo com essa ideia de economia nacional. É isso que você está se referindo, né, professor? Estou me referindo ao termo planificação. Planificação? Bom, aí a gente ficaria com a opção C, que é o fascismo, com a adoção de um determinismo biológico, né? Esse determinismo biológico relacionado ao racismo como base fundamental do fascismo, tá, pessoal? Então, é isso que motiva a participação da África na Segunda Guerra Mundial, tá? De participação direta, né? De envio de soldados para as batalhas, né? A presença negra durante os conflitos da Segunda Guerra Mundial são muitas vezes invisibilizados, mas assim como a participação frente ao conflito ideológico que é o racismo presente no fascismo. Então, a opção C seria a correta aqui na questão 24. Para finalizar, a gente tem a questão... Perdão, pessoal, eu não coloquei aqui a opção, qual era o número da questão, mas é uma questão do Enem de 2012, né? Nessa questão, a gente tem a capa de uma revista em quadrinho do Capitão América. O Capitão América é um herói criado nesse momento, né, de Segunda Guerra Mundial, como um herói relacionado aos Estados Unidos. Né? A gente tem filmes sobre o Capitão América, inclusive, retratando esse período. E essa imagem aqui faz parte do entendimento da questão. Então, vamos para a questão. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia do autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. Isso aqui é um texto que analisa o personagem do Capitão América, né? Um texto de 2012, como mostra aqui a referência. Aí a questão: a capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra, opção A Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Não durante a Primeira Guerra Mundial, tá, pessoal? Se vocês tivessem dúvidas, a gente teria que voltar aqui no texto de apresentação, relacionando, né, o Capitão América dando um soco no Führer, que aqui representado pela suástica nazista e com uma clara associação ao Hitler. Tá? Então, não é a opção A. Opção B, aos regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. Seria essa a opção B, tá, pessoal? Apesar de não nomear o nazismo, apesar de não nomear o Hitler, a gente precisa entender que são regimes totalitários e que esse momento aqui representado é o de Segunda Guerra Mundial. Mas vamos para as questões seguintes. Opção C, o poder soviético durante a Guerra Fria. Apesar de, muitas vezes, a representação do Capitão América estar também lutando contra o poder comunista soviético durante a Guerra Fria, esta imagem aqui não representa isso. E a gente precisa analisar a imagem como um texto adjacente à questão. Opção D, o movimento comunista na Guerra do Vietnã. Também, né, como eu disse, não tem nada a ver, a mesma justificativa das questões anteriores. Opção E, o terrorismo internacional após 11 de setembro de 2001. Também, né,
não tem cabimento. Essa é uma questão mais fácil se você consegue compreender bem a imagem, tá, pessoal? Então, essas questões de análise de imagem do Enem, elas são bem frequentes e são importantes também porque imagens também são textos. Eu só quero acrescentar uma coisa que é muito importante numa questão como essa, a gente não pode deixar de falar, né? Os Estados Unidos se colocou desde a Primeira Guerra Mundial como um arauto, como um grande e maior defensor da democracia no mundo. Eles fazem propaganda deles dessa forma. E eles usam isso para intervir em políticas de diversos países. Mas é muito importante lembrar que eles não são esses arautos, grandes defensores da democracia. Os Estados Unidos é um país bastante diverso politicamente, inclusive tem movimentos de extrema-direita também. E para defender seus interesses econômicos, inclusive, os Estados Unidos financiou diversas ditaduras, especialmente ditaduras na América Latina, como a nossa. Isso a gente tem plena consciência hoje em dia e através de pesquisas científicas históricas de documentos. Então é isso, pessoal. A gente segue à disposição, a gente espera que essa aula tenha ajudado vocês a orientar o estudo de vocês. E qualquer questão, dúvida ou algum tema específico que vocês queiram trabalhar em sala, envia para a gente, que a gente quer ajudar vocês de todas as formas possíveis, tá bom? Então é isso, bons estudos, até a próxima. Até a próxima, um abraço, pessoal.